Olá, meus amiguinhos, eu sou o professor João Paulo e vamos dar início agora a mais uma videoaula de História. O assunto de hoje é a História do Brasil. O Brasil nos primeiros tempos da República. Vamos lá, então. Portanto, vou compartilhar a nossa telinha aqui para facilitar o entendimento de todos. Dessa forma, a nossa aulinha fica aí um pouco mais didática. Vamos lá. Brasil na Primeira República. Então, nós vamos abordar nessa videoaula o Brasil desde a proclamação da República até a fase inicial aí da República do Café com Leite. Vamos dar mais ênfase na República da Espada e também na política do café com leite, especificamente no voto de Cabresto e no coronelismo. Então, antes de chegar lá, nós vamos primeiramente fazer aqui uma retomada da história do Brasil como um todo, tá? Para a gente não cair de paraquedas aqui já direto dentro do período republicano, nós vamos rapidamente passar aqui pelo período pré-colonial, pelo período colonial, pelo período imperial, até os fatores, né, que levaram ao golpe militar. A proclamação da República, na verdade, ela foi um golpe. Até levar esses fatores que levaram a esse golpe militar, daí sim dá início ao período republicano, que começa em 1889 e vem até os dias atuais. Pois bem, período pré-colonial começa com a chegada dos portugueses aqui, né? Esse termo, inclusive, descobrimento do Brasil, ele vem caindo de moda. É tomada de posse mesmo, pois se tinha gente aqui, tinha os índios aqui, não descobriu-se nada, tomou-se posse da terra aqui com o fim, né, de explorar, verificar as riquezas que aqui tinham, se não tivesse riqueza, explorar de alguma maneira. Pois bem, inicialmente a riqueza aparente aqui na terra, em toda a costa brasileira praticamente, era o pau-brasil. De tanto pau-brasil que tinha aqui, nós acabamos, né, o pau-brasil acabou, melhor dizendo, dando nome à terra. Aliás, é bom abrir um parênteses aqui, né? O pau-brasil era tão importante nessa época que a pessoa que explorava o pau-brasil era o chamado brasileiro. Olha só como que isso, de tão importante que é, acabou dando nome para a nossa nacionalidade. Só para a gente entender melhor. Quem nasce na Inglaterra é inglês, quem nasce em Portugal é português, quem nasce na França é francês. Mas quem nasce no Brasil é brasileiro. Olha a questão etimológica aí como que muda. O brasileiro era profissão, assim como padeiro, assim como pedreiro, o explorador de pau-brasil era o brasileiro. De tão importante que é, acabou designando a nossa nacionalidade. Mas acontece que a partir de 1530, Portugal resolve que precisa efetivamente colonizar a terra. O que é colonizar? É colocar gente aqui. Muito em função do declínio do comércio com as Índias e muito em função também dos perigos de ameaça de invasões aqui no território brasileiro, especialmente invasões francesas. Então, o Brasil, a principal colônia portuguesa, precisava de alguma maneira ser colonizado, justamente para fazer um contraponto econômico no declínio do comércio com as Índias e, ao mesmo tempo, evitar que alguma outra nação tomasse posse disso daqui. E aí, como tem gente, como vai colocar colono, precisa ter uma atividade econômica. Qual atividade econômica que os portugueses vão optar? Eles vão optar pela cana-de-açúcar. Vão plantar açúcar para a produção de açúcar e venda para a Europa. Isso porque o açúcar era um produto altamente rentável. Como precisava fazer esse negócio dar dinheiro, vamos colocar açúcar. Agora, o sonho português sempre foi o sonho de encontrar ouro, que no início não foi encontrado, até porque o ouro aqui no Brasil ele não estava no litoral. O ouro estava aqui na região das Minas, mais precisamente ali na região de Mariana, Ouro Preto, né, na época de Vila Rica. Então, com o tempo, 200 anos depois da chegada dos portugueses aqui, por volta de 1694, 1700, é que começam as primeiras grandes descobertas e abre-se um novo ciclo econômico dentro do período colonial, que é o ciclo do ouro. Em 1822, foi proclamada a nossa independência. Perceba um detalhe, né? A proclamação da nossa independência é um negócio meio assim atípico, né? Em relação aos outros países aqui da América, por exemplo. Os outros países, praticamente todos, né? Para não dizer todos, à exceção do México numa fase inicial, todos os países acabaram implantando uma república como forma de governo depois de independência. O Brasil foi diferente. Nós implantamos aqui uma
monarquia. Mas a diferença não para por aí. Quem lidera o nosso processo de independência do Brasil em relação a Portugal, foi um português. Mais do que isso, esse português era filho do rei de Portugal. E aí abre-se uma nova etapa no período da história do Brasil, que já é o Brasil independente a partir de 1822, com o período imperial. O período imperial é dividido em 2 ou 3 fases, como que é o primeiro reinado, quando Dom Pedro I governa. Ele vai governar até 1831, aí ele abdica o trono. Muita pressão política, Dom Pedro muito autoritário, muita gente pedindo a saída dele, chega uma hora que ele não aguenta e acaba abdicando ao trono. Como na época da abdicação, o filho dele, Dom Pedro de Alcântara, ainda não Dom Pedro II, ainda Dom Pedro de Alcântara, não tinha sido coroado ainda. Ele era uma criança de apenas 5 anos de idade. Por uma razão óbvia, a criança de 5 anos de idade ela não pode governar. Isso era previsto na Constituição de 1824, que foi a nossa primeira Constituição. Então, com uma criança sem poder governar, cria-se um período, né, entre o primeiro e o segundo reinado, que é o chamado período regencial. A partir de 1840, com a coroação de Dom Pedro II, inicia-se um novo período na história do Brasil, que é o segundo reinado. Percebam que ainda estamos dentro aqui, do período imperial. Pois bem, nós vamos entrar agora já na proclamação da República, depois desse overview rápido aqui a respeito da história do Brasil. O que acontece é o seguinte: quais foram os fatores, quais foram as questões que levaram a acabar com a monarquia, acabar com o império e implantar a República? Essencialmente, nós temos 4 questões: a questão militar, a questão religiosa, a questão republicana e a questão da abolição. Vamos lá passar por cada uma dessas 4 questões para nós entendermos o golpe militar, foi golpe mesmo, que implantou a República no Brasil. Questão militar. Os militares brasileiros que tinham lutado na Guerra do Paraguai e vencido a Guerra do Paraguai, eles achavam que eles deveriam ser mais prestigiados pelo governo imperial. Mas na volta da Guerra do Paraguai, eles estavam se sentindo muito deixados de lado pelo governo. Então começou a formar-se, melhor dizendo, um grupo de militares dispostos a derrubar o governo. Percebam, um governo, ele não sai assim por livre e espontânea vontade. Chega um grupo que está insatisfeito, bate lá na porta: nós viemos aqui, queremos que você saia, que nós vamos entrar para administrar. Não é assim. Então, vai ser necessário uma força militar, uma força paramilitar, para derrubar um governo e implantar um outro. Os militares entrando nessa questão, já começam os indícios do golpe a aparecerem. A outra questão é a questão religiosa. Dom Pedro II acabou rompendo com a Igreja Católica. Acontece que teve uma bula papal determinando que os membros da maçonaria deveriam ser afastados da igreja. E aí, Dom Pedro II, e nessa época a igreja brasileira era submetida ao Estado, Dom Pedro II falou: não, aqui no Brasil essa ordem papal não vai vigorar, não. Essa bula papal aqui não vai valer nada, porque quem manda aqui sou eu, então aqui não vai valer. E de fato, no Brasil dessa época, a igreja estava submetida ao Estado. Acontece que, com isso, Dom Pedro acabou criando uma enorme animosidade com a igreja. Porque membros da igreja resolveram que ia atender não o imperador, mas iam atender o Papa. Acontece que 2 bispos, os bispos de Belém e Olinda, por relutarem tanto em atender às ordens do imperador, acabaram, inclusive, sendo presos. Apesar de depois o imperador tendo mandado soltar os bispos, a questão religiosa foi criada. A igreja já não via com bons olhos também o reinado de Dom Pedro II. Questão republicana. Terceira questão nessa ordem que eu coloquei. A questão republicana é a seguinte: de tempos em tempos, no mundo político essas coisas vêm acontecendo. Não necessariamente questão republicana. Mas o que eu estou querendo dizer? De tempos em tempos, a gente tem um governo de determinada forma e a gente acredita que, destituindo esse governo, vamos caçar esse presidente que tudo vai melhorar. Vamos
mudar o regime de monarquia para república, tudo vai melhorar. Então, muita gente começou a acreditar nessa época que o grande problema do Brasil era o Brasil ser uma, conforme está na nossa linha do tempo aqui, uma monarquia. Se o Brasil virasse uma república, como o resto da América, e qual o grande espelho dentro da América que a gente teria? Os Estados Unidos. Se o Brasil virasse uma república, pronto, todos os problemas do mundo estariam resolvidos, ou pelo menos todos os problemas do Brasil estariam resolvidos. Mas nós sabemos que não é bem assim. Se fosse simples assim, bastaria mudar o regime político e pronto, estavam todos os problemas resolvidos. Mas não é assim que a coisa funciona. Não basta simplesmente mudar de império para república e, amém, tudo está resolvido. Mas, na época, muita gente acreditou nisso. Como de tempos em tempos, na história da República Brasileira, acredita-se também, vamos arrancar o presidente A, colocar o presidente B, que tudo vai melhorar. Às vezes até piora. Tá? Pois bem, a última questão, a questão da abolição. O Brasil, ao contrário do que muita gente imagina, é um país muito conservador. Tanto é verdade que a nossa abolição da escravatura foi a última a acontecer. Somente em 1888 é que nós demos a liberdade para os escravos nesse país. E perceba, ainda fizemos isso de uma maneira assim, bem mal pensada, para dizer o mínimo. A abolição da escravatura basicamente foi um decreto, né, uma lei, que dizia assim: a partir dessa data estão abolidos todos os escravos do Brasil. Regis publiques. Basicamente é isso que está escrito lá na Lei Áurea. Percebam, não teve medida nenhuma para inserir o negro, agora, a partir daí, liberto, nessa nova sociedade. Além disso, não teve nenhuma indenização para os donos, para os proprietários de escravos. E a grande base de sustentação econômica e política de Dom Pedro II estava justamente nesses donos de escravos, grandes cafeicultores, lembrando que o Brasil, no período imperial, já ascende com o café como principal produto. O café entra na República como principal produto brasileiro, Brasil um país agroexportador. Esses donos de escravos simplesmente se voltaram contra o governo. Então, com essas 4 questões, a questão militar, a questão religiosa, a questão republicana e a questão da abolição, o governo ficou insustentável, o que abriu espaço para um ano depois da abolição, a abolição em 1888, um ano depois, em 1889, fosse proclamada a República no Brasil. Aí vamos lá para os primeiros tempos da República. A República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889, feriado nacional, inclusive, né? Pois bem, conforme eu falei para vocês, frisei várias vezes, isso foi um golpe. E por que foi um golpe? É golpe, sempre é golpe, quando você derruba um regime legitimamente constituído e implanta um outro regime. E foi exatamente isso que aconteceu. O regime monárquico, imperial, ele era legitimamente constituído. A legitimidade dele estava lá na Constituição de 1824, que simplesmente foi rasgada, jogada no lixo, quando os militares arrancaram Dom Pedro II do poder e implantaram um novo regime. Esse novo regime, o regime republicano, que é bem diferente do regime monárquico. Enquanto o monarca, só para citar um exemplo, ele é um cargo hereditário, né? Dom Pedro II era filho de Dom Pedro I. No regime republicano, a gente tem alternância do poder de tempos em tempos com a escolha do povo. Então, por aí já dá para ver que é um regime completamente diferente. E o nosso regime republicano, ele foi espelhado no modelo norte-americano. Tanto é verdade que, no primeiro momento, essa bandeira aqui onde eu estou passando o mouse, que foi a primeira bandeira republicana. Lá no dia 15, na hora que derrubaram o governo de Dom Pedro II, resolveram, olha, derrubamos esse governo aí, precisamos, é óbvio, de uma bandeira para simbolizar o novo governo. Aí alguém lá, né, meio que na correria, nós estamos fazendo um modelo aqui parecido com o modelo norte-americano, vamos pegar essa bandeira aqui e colocar. Bom, ainda bem que no dia 19 alguém resolveu que tinha que mudar esse negócio, né? Porque a gente já estava copiando os caras, vai copiar a bandeira dos caras ainda, o negócio ficou assim bem plagiado mesmo.
E aí, a partir do dia 19, né, foi elaborada essa nova bandeira, né, que é a bandeira do Brasil atual, um lema, inclusive, aqui, um lema positivista, o lema ordem e progresso. Mas isso, dessa primeira bandeira, é muito em função desse modelo republicano nosso, que foi espelhado, não exatamente igual, não é exatamente igual, mas ele foi espelhado no modelo norte-americano. Vamos lá. Nos primeiros tempos da República, algumas mudanças aconteceram. Uma mudança evidente, clara, logo de início, foi a substituição do centralismo político, poder centralizado, muito centralizado nas mãos do imperador, para o federalismo. Ou seja, uma certa autonomia para os Estados-membros da Federação. O princípio federalista é esse. Os Estados-membros da Federação, eles vão ter uma certa autonomia. No sistema provincial que era antes, as províncias tinham muito menos autonomia do que os estados passaram a ter a partir da proclamação da República e nos dias atuais tem. Só para citar um exemplo bem atual, o que está acontecendo no Brasil de agora com essa questão da pandemia e do coronavírus. O que a gente vê muitas vezes é o presidente tomando determinadas medidas que nem sempre os estados acompanham aquilo que o presidente está colocando. O governador do estado fala, não, aqui no meu estado vai vigorar dessa forma aqui. E pronto, acabou. Ele tem autonomia para isso. É bom lembrar que essa autonomia é limitada, tá? Todo mundo tem que estar embaixo de uma mesma Constituição. A lei maior é a Constituição Federal. A Constituição que está em vigor hoje no Brasil é de 1988. A primeira Constituição republicana, lembrando que a República foi proclamada em 1889, ela ficou pronta em 1891. A primeira Constituição republicana, essa de 1891, segunda Constituição da história do Brasil. Assim que o Brasil ficou independente em 1822, tivemos uma Constituição em 1824, e assim que o Império cai, nós vamos ter uma outra Constituição, que é de 1891. Então, essas primeiras medidas, elas são para implantar esse federalismo no Brasil. Economicamente não mudou nada. Mudou nada. O Brasil continuou sendo um país agroexportador, muito dependente deste produto aqui, ó, do café. Para se ter uma ideia, 50% das nossas exportações dependiam deste único produto. Dependiam exclusivamente do café. O Brasil, dessa época, era um Brasil rural. 70% das pessoas viviam no campo. O Brasil dependia economicamente do meio rural. Então, com a proclamação da República, o Brasil não passa, né, a mudar esse modelo econômico. Esse modelo econômico não muda. Esse modelo econômico do Brasil industrializado, a sementinha dele começa a ser plantada com Getúlio Vargas e se consolida lá com o JK. Ou seja, ainda estamos aí há 50, 60 anos para virar a balança de um país mais industrial e menos agrário. Então ainda vai demorar um certo tempo para isso acontecer. Mais de meio século para essa balança virar. Apesar de que, nesses primeiros tempos da República, nós vamos ver, não nessa videoaula de hoje, mas uma videoaula mais para frente, que a gente tem aí um surto de industrialização no início do século XX. Ainda nos primeiros tempos da República, eu quero apresentar para vocês essa outra linha do tempo aqui, que mostra aqui, ó, né, período imperial, o segundo reinado, República da Espada e a República Oligárquica, popularmente conhecida aí por República do Café com Leite. Muito provavelmente todos que estão assistindo essa videoaula já ouviram esse termo República do Café com Leite. São Paulo, grande produtor de café, Minas Gerais, grande produtor de leite. Esse período vai até 1930, quando tem-se o rompimento dessa República do Café com Leite e tem início a Era Vargas. Hoje, nós vamos nos atentar aqui, ó, à República da Espada e à questão política da República do Café com Leite, a esse poder aí de São Paulo e Minas Gerais, dentro desse contexto do início da República do Brasil.
A República da Espada ela tem esse nome porque nesse período que vai de 1889 a 1894, o Brasil foi governado por militares, dois militares. Primeiro, o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi quem liderou a proclamação da República, e depois, com a renúncia dele, ele acaba renunciando, é quem vai entrar o Marechal Floriano Peixoto. Então, como são dois militares e como símbolo do exército é uma espada, acabou esse período aqui sendo nomeado como República da Espada. Deodoro da Fonseca, né, assim que acabou a fase dele assumir o poder, né, aquela fase de destituir a monarquia e iniciar a república, ele fez aquilo que se esperava que ele fizesse, que foi a convocação de uma eleição para os brasileiros escolherem uma Assembleia Constituinte. O que é isso? É uma Assembleia, ou seja, um grupo de pessoas, né, deputados, senadores, para fazer a primeira Constituição do Brasil republicano. Como eu disse, a Constituição de 1824, com a implantação da República, essa Constituição joga ela no lixo, ela já não vale mais nada. Então precisa-se de uma outra Constituição. A primeira Constituição republicana ela tem algumas características. Como não poderia ser diferente, conforme eu falei, como o nosso modelo é um modelo espelhado no modelo norte-americano, o país passa a se chamar República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. É o nome que a gente ganha, né, em função do nosso regime ser republicano. São estados que estão unidos dentro de uma federação, mantendo, obviamente, o nome Brasil. As antigas províncias, elas passaram a condição de estados com autonomia. Esses estados, que nós chamamos de estados hoje, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e assim por diante, eram chamados de províncias. Acontece que, com a proclamação da República, tem-se também uma nova nomenclatura para isso daí. Então, todas as províncias passam a ser chamadas de estados, os presidentes de província passam a ser chamados de presidentes de estado, para depois, mais na frente, é que vão ser chamados de governadores de estado. Mas no início ainda são chamados de presidentes de estado. E aí também, a primeira Constituição, ela determinou as regras da eleição, né? Então, as eleições para presidente da República e presidente dos Estados-membros, perceba o nome aqui, ó, presidente ainda, não é governador de Estado, passaram a ser diretas, exceto a primeira eleição que elegeu o presidente da República. Então, dentro aqui, ó, da República da Espada, nós temos um primeiro período que vai de 1889 até 1891, que, na realidade, esse período é dividido em duas partes. Uma primeira parte, que vai até fevereiro de 1891, Deodoro da Fonseca governa como governo provisório. E depois, de fevereiro de 1891 até novembro de 1891, percebam, menos de um ano, fevereiro a novembro de 1891, Deodoro da Fonseca governa com o governo constitucional, ou seja, já tem uma Constituição, ele está governando de acordo com essa Constituição. A partir da renúncia dele em 1891, é que começamos o governo de Floriano Peixoto. Voltando aqui. Aqui a questão do voto é muito importante também. As eleições são diretas, mas não são exatamente iguais são hoje, não. As eleições, elas têm como característica marcante o voto aberto. O que é isso? É aquele voto no qual todo mundo pode ver em quem o eleitor está votando. A grande marca da nossa eleição hoje, das eleições de modo geral, é que o voto é secreto. Na hora que a pessoa está votando, na hora que o cidadão está lá exercendo o direito dele de voto, não pode ter interferência nenhuma. Ninguém pode estar lá coagindo a pessoa a votar no candidato A, B ou C. Ele tem total autonomia para, de acordo com a sua consciência, escolher aquele candidato que ele acha melhor. Aqui, isso é muito ainda contestado, no mínimo, porque o voto é aberto. Então, permite uma grande interferência em cima do eleitor na hora do voto. Outro detalhe do voto dessa época
o voto era somente para homens maiores de 21 anos de idade. As mulheres ainda não podiam votar. As mulheres aqui no Brasil só vão poder passar a votar a partir de 1934, lá dentro da era Vargas, quando vai aparecer uma nova Constituição no Brasil. Então, vocês percebam que esse negócio de Constituição aqui no Brasil é uma festa. Eu já estou falando de uma outra Constituição que vai aparecer mais na frente, ainda nem bem esquentamos essa aqui de 1891. O Estado separou-se da Igreja e tornou-se laico. Então, nós vamos ter aí algo muito diferente do que era na época do Império. Na época do Império, eu falei agora há pouco, que o imperador ele mandava na Igreja. Ele estava acima da Igreja. Agora não. Agora são poderes distintos, poderes separados. Não há interferência do Estado na Igreja. E, claro, com isso, criaram-se os cartórios de registro civil, como nós temos até hoje. Até essa época, até a monarquia, os registros civis de nascimento, de casamento e óbito eram controlados pela Igreja. A partir da República, esses registros civis passam para as mãos dos cartórios. Então, o que era a certidão de nascimento no Brasil, lá da época do Império? Era a certidão de batismo. O que era a certidão de casamento do sujeito, né, que hoje casa no regime civil? Era aquela que o padre lá na igreja fazia, a mesma coisa com a certidão de óbito. Tanto é verdade que tem muitas cidades um pouco mais antigas, eu não sei se o nosso aluno já prestou atenção, que às vezes o cemitério está muito próximo à igreja, está em volta da igreja, às vezes tem pessoas sepultadas até mesmo dentro da igreja, muito em função de que isso facilitava a emissão de registro, que era a própria igreja quem fazia. Então vai ter essa separação que vai impactar nessas questões, inclusive aqui, foram criados, né, esses registros civis, de nascimento, casamento e óbito. E também essa nova Constituição reconheceu a igualdade de todos perante a lei, assim como o direito à propriedade. Ou seja, nós não tivemos nenhuma expectativa de não vamos pegar as terras desse país, por exemplo, só para citar um exemplo, e redistribuir isso daqui, por exemplo, fazer uma reforma agrária. Nada disso. A elite brasileira não queria que mexesse nisso de maneira nenhuma. Aliás, até hoje, isso é um assunto praticamente proibido no Brasil. É o direito à propriedade, que é bem característico do Estado liberal burguês. Continuando. O primeiro grande problema que o Deodoro da Fonseca vai enfrentar é o problema econômico. Aliás, um argumento muito forte para a proclamação da República é que, com a República, a situação econômica do país ia melhorar. Então, naturalmente, Deodoro da Fonseca, como presidente, ele vai ser cobrado para dar um jeito em resolver a situação econômica. E aí ele me contrata o Rui Barbosa como ministro da Fazenda para dar um jeito de resolver esse problema. Isso vai causar uma crise econômica muito grande, que entrou para a história com o nome de crise do encilhamento ou encilhamento apenas. Esse termo encilhamento é um termo turfístico, que vem daquelas corridas de cavalo, né? Quando você coloca sela no cavalo, você vai encilhar o cavalo. Porque acabou virando uma grande corrida mesmo, uma grande aposta isso aí. O que aconteceu? O Rui Barbosa, ele teve uma ideia assim que, a princípio, maravilhosa. O Brasil, para ter um crescimento econômico, a gente precisa industrializar. Ele via que as nações europeias e os Estados Unidos, já na segunda Revolução Industrial, nessa altura do campeonato, estavam aí vivendo períodos de grande prosperidade, e isso era relacionado diretamente com a questão industrial. Ele falou, pronto, o problema nosso aqui é industrializar, nós vamos resolver isso. De que maneira? Nós vamos emitir dinheiro para disponibilizar esse dinheiro para quem quiser investir na industrialização. A princípio, industrializar, ótimo. O problema é como é que ele vai querer fazer isso, com emissão de dinheiro. É claro que esse negócio vai dar completamente errado. A emissão de dinheiro não resolve esse problema. Aliás, isso daí só vai fazer aprofundar o problema. A primeira coisa óbvia que vai acontecer é o aumento da inflação. Uma questão assim também óbvia. Se tem muito dinheiro no mercado, a tendência dos preços é subir. E é justamente o que vai acontecer. Então, isso acabou virando uma quebradeira geral.
falência de empresa, governo também praticamente quebrado, de modo que essa crise do encilhamento, que teve como essência a emissão de papel moeda, percebam, dinheiro, só dinheiro, ele não é a riqueza. O dinheiro é o que faz circular a riqueza pelo país. Riqueza é tudo aquilo que o país produz em termos de bens e serviços, bens industriais, agrícolas, prestação de serviços, por aí vai. O dinheiro é para fazer essas riquezas produzidas circular. Se o problema do país, para ele resolver o problema dele, fosse emissão de dinheiro, seria a coisa mais fácil do mundo. Manda a Casa da Moeda começar a imprimir dinheiro lá e pronto, solta esse dinheiro no mercado, o problema é resolvido. Mas isso só não resolve. Isso não resolve o problema. O que resolve o problema é você aumentar a produção da riqueza, que é tudo aquilo que o país produz em termos de bens e serviços. Bom, o autoritarismo de Deodoro da Fonseca, juntamente com essa crise econômica, aliás, esse autoritarismo é assim, até normal, né? Militar, muito acostumado com ordem unida, sim senhor, não senhor, né? Ele acha que no mundo civil, né, para governar um país é desse jeito, ele vai dar uma ordem igual ele dá lá no quartel, tudo resolve. Mas como na política ele via que a coisa não acontecia assim, ele vai se mostrando muito autoritário. Somado, né? Isso vai gerar uma crise política muito grande. Somado, né, ao problema da crise econômica, lá da crise do encilhamento, o Deodoro da Fonseca acabou ficando imensamente desgastado. Então, quando chega em novembro de 1891, já com a ameaça de uma revolta da Marinha contra ele, uma revolta da Armada, a Marinha chegando já a ameaçar, inclusive, bombardear a capital, lembrando que a capital nessa época ainda era a cidade do Rio de Janeiro. Salvador foi capital de 1549 a 1763, a partir de 1763 até 1960 passa a ser o Rio de Janeiro. A capital ainda do Rio de Janeiro, a Marinha já ameaçando, inclusive, bombardear o Rio de Janeiro. E aí, ele acabou renunciando. Com a renúncia dele, teoricamente, quem assume de cara é o vice. Eu digo teoricamente pelo seguinte, porque isso aí vai dar uma dúvida na época, porque a Constituição Republicana dizia que teria que ter passado 2 anos e 1 dia, pelo menos, ou seja, mais da metade do mandato, para que o vice assumisse e terminasse o mandato. Acontece que, no fundo, não tinha passado 2 anos, porque a Constituição ela tinha sido feita lá em 1891, e ele estava renunciando em 1891 ainda. Tinha passado alguns meses. Mas aí o Floriano, quando assume, o que ele deveria fazer? Ele deveria convocar novas eleições. Mas não é isso que ele vai fazer. Ele vai dizer que não, que já passaram 2 anos sim, porque afinal de contas, o Deodoro da Fonseca tinha assumido lá em 1889. Portanto, de 1889 até 1891, já tinham passado um pouco mais de 2 anos, ele deveria assumir. Na realidade, ele está forçando a barra para ele poder terminar o mandato até 1894. E vai conseguir terminar o mandato, até porque ele tem um argumento muito forte, né? Ele é um militar que tem o apoio do Exército nessa altura do campeonato. Com o argumento das armas, ele acaba se impondo, apesar de que, no fundo, deveria ter sido convocada novas eleições. Pois bem, mas ele também é autoritário, ele acaba enfrentando 2 revoltas, né? Uma Revolução Federalista, e a Revolta da Armada. O que foi a Revolução Federalista? Foi um conflito entre federalistas maragatos, que queriam parlamentarismo, e republicanos, os pica-paus, que defendiam o presidencialismo. Essa revolta ela tem como epicentro a região sul. E aí, o Deodoro da Fonseca, agora já Floriano Peixoto, melhor dizendo, com o Deodoro da Fonseca na cabeça ainda. O Floriano Peixoto, ele esmaga essa Revolução Federalista e mantém o presidencialismo. Inclusive, a cidade de Florianópolis ela foi palco de grandes combates, grandes massacres. Ela era chamada até então de Desterro e passa a ser chamada de Florianópolis justamente por causa do Floriano Peixoto nessa época da Revolução Federalista. O outro problema grave que ele enfrenta é a revolta da Armada, quando oficiais da Marinha, insatisfeitos com o domínio do Exército, percebam, o Exército é a principal força, isso acabava, de certa forma, deixando a Marinha incomodada. Nessa época ainda não tinha aeronáutica, né? Então,
eles se amotinaram, estacionaram os navios de guerra na Baía da Guanabara e chegaram a bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Aquela ameaça que tinha acontecido no governo do Deodoro, aqui no governo de Floriano, aquela ameaça de bombardeio, ela vira fato, né? E aí, o Floriano ele não entrega os pontos, ele reprime essa revolta, consegue sufocar. É por isso que ele acaba ganhando o epíteto de Marechal de Ferro, porque, diferentemente do Deodoro da Fonseca, que quando a crise política começou a apertar, quando teve ameaça de revolta da Armada, revolta da Marinha, ele acabou renunciando, acabou entregando os pontos. Floriano Peixoto não. É por isso que ele ganha o epíteto de Marechal de Ferro. No campo econômico, ele vai tomar medidas, né, iniciativas para combater a política do encilhamento. Bom, acontece que o governo de Floriano Peixoto consegue chegar ao fim, em 1894, e Floriano Peixoto convoca as eleições, e aí nós vamos ter um novo período na história do Brasil, a partir de 1894, que é quando nós começamos aquela República do Café com Leite, na qual Rio e São Paulo vão se alternar no poder. Por isso que nós temos aqui, ó, São Paulo mais Minas Gerais. Percebam, mais Minas Gerais. O que acontece é que os principais presidentes dessa época, eles são ou paulistas ou mineiros, ou ligados às oligarquias paulistas mineiras. Então, enquanto esse sinalzinho aqui for de mais, ou somatório, São Paulo e Minas Gerais vão se alternar no poder. Só que vai chegar uma hora, essa hora é lá em 1930, que esse sinalzinho aqui, ao invés dele ser mais, ele vai virar um sinalzinho aqui, ó, de vezes. Um vai ficar contra o outro. E aí isso vai abrir espaço para que Getúlio Vargas chegue ao poder. Mas isso é uma outra história que mais para frente nós vamos ver. O importante para nós é nós vermos aqui, ó, justamente essa união da oligarquia cafeeira paulista com a oligarquia cafeeira, mas também produtora de leite mineira. São Paulo, grande produtor de café, Minas, também produtor de café, mas superado por São Paulo nesse quesito, mas também produtora de leite, daí o nome República do Café com Leite. Pois bem, a primeira eleição direta aconteceu, né, no final do governo de Floriano Peixoto, e foi eleito Prudente de Moraes. Prudente de Moraes foi eleito pelo voto direto. Lembrando que o voto, conforme essa charge está mostrando aqui, ó, ele era aberto, tá? O cara aqui, ó, vendo em quem ele vai votar. E, ó, mandando ele votar aqui, ó, apontando o dedo aqui, ó, vota aqui, ó. Nesse caso aqui, essa charge está fazendo uma alusão, votar nele mesmo. Então, o sujeito fica aí sendo coagido, fica numa situação assim difícil. Mas, como é que eu não voto nesse cara aqui? Ele com um jagunço atrás, com uma espingarda na mão. Aí fica uma situação assim, para dizer o mínimo constrangedora, né? E aí ele vai, como representante dessa oligarquia cafeeira, o governo vai ser, né, economicamente falando, politicamente falando, para defender os interesses dessa oligarquia cafeeira. E vai ser essencialmente assim até 1930, quando Getúlio Vargas chega ao poder. Não é que Getúlio Vargas vai mudar esse negócio da água para o vinho, não. Mas a gente vai ver que tem uma certa mudança quando Getúlio Vargas chegar lá. Pois bem, um item muito importante nessa república das oligarquias é a política dos governadores. O que foi a política dos governadores? Um sistema que ganha esse nome, ela começa lá no governo de Campos Salles, que é o segundo presidente da República, o segundo presidente civil, né? O arco da República. Deodoro, Floriano, Prudente de Moraes, Campos Salles. A política dos governadores começa justamente em Campos Salles. O Campos Salles, ele cria essa política dos governadores, que basicamente é o seguinte: é muito importante para o presidente que o Congresso Nacional seja do lado dele, né? Que os deputados e senadores sejam do lado dele. Então, quando ele manda uma proposta lá para o Congresso Nacional, se os deputados e senadores forem do lado dele, essa proposta vai ser aprovada. Se o presidente tiver a maioria do Congresso Nacional nas mãos dele, politicamente falando, problema resolvido em termos políticos. Para garantir isso,
é que vem a política dos governadores. De que maneira? O presidente indicava para os governadores dos vários estados aqueles candidatos a deputado e senador que deveriam ser eleitos no seu estado. Os governadores, por sua vez, indicavam aos chefes políticos locais. Nessa época tem aquele termo para designar esses chefes políticos locais, que é o termo coronel. Indicavam lá para os vários coronéis dentro dos seus estados quais que eram os candidatos da preferência. E esses coronéis iam até o eleitor comum para exigir do eleitor comum, nesse sistema de voto aberto, em quais candidatos que eles deveriam votar. Ou seja, na hora que o eleitor comum estava depositando o voto aqui na urna, na realidade ele não estava depositando a vontade dele, ele estava depositando a vontade do coronel. E na realidade também não era bem a vontade dele, era a vontade do governador, que no fundo, era a vontade do presidente da República. Então, na realidade, a política dos governadores é uma teia de compromissos que parte da presidência da República, passando pelos governadores, chegando aos coronéis e atingindo lá o eleitor comum, que é quem está lá na hora da eleição depositando o seu voto. No fundo, o eleitor comum está reproduzindo a vontade do governo federal para, dessa forma, manter no Congresso Nacional a maioria que interessava para ele. Continuando aqui, a política do café com leite. É a alternância no poder entre São Paulo e Minas Gerais. Nessa época, os partidos políticos eles ainda não tinham essa abrangência nacional que a gente vê nos partidos políticos de hoje. Você pega lá o partido não sei das quantas, ele tem abrangência nacional. Naquela época, os partidos ainda não tinham tanta essa abrangência nacional. Era mais assim uma abrangência regional. Por isso que o nome nem importava tanto, né? Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro. Tá? Porque, como eram essas duas oligarquias que realmente mandavam, ou políticos, eventualmente até de outros estados, mas alinhados com São Paulo e Minas Gerais que mandavam, o que a gente vê é isso daí, é o que vai reproduzir essa política do café com leite, que é um favorecimento, inclusive econômico, no campo do café, principalmente no campo do café, em benefício dessa elite cafeicultora que comandava o país. Coronelismo. Coronelismo é um fenômeno eleitoral. Né? O coronel, na realidade, ele é uma patente, a mais alta patente, da antiga Guarda Nacional criada lá no Império. Né? Lá na época do período regencial é que foi criada a antiga Guarda Nacional. A Guarda Nacional já extinta, o título de coronel dela era vendido. E tinha pessoas que compravam esse título porque achavam bonito ser chamado de coronel por aí. Outras tantas não compravam, mas era um grande fazendeiro nesse Brasil rural e acabavam, né, se intitulando coronéis. Então a gente via muito coronel por aí afora. Aliás, em várias cidades do Brasil, a gente vê vários logradouros públicos com o nome coronel não sei das quantas, coronel não sei das quantas, e por aí vai. A nossa cidade aqui mesmo temos vários logradouros públicos que tem lá o nome coronel. Pois bem, esse coronel, ele acabava sendo um grande chefe político local, detentor de poder econômico. Muita gente, para ter uma fonte de renda, tinha que trabalhar para ele, trabalhava lá na fazenda do coronel. O coronel, ele era um sujeito até, na maioria das vezes, muito bem quisto pelos moradores. Né? O coronel prestava auxílio na hora da doença, o sujeito estava com dificuldade, ele ajudava. O sujeito, às vezes, precisava de um favor político, ele pegava o sujeito e levava lá para conseguir um favor político para ele. Mas o coronel cobra um preço por isso. O preço é que, na hora da eleição, o eleitor vote de acordo com aquilo que o coronel está pedindo. É o famoso voto de cabresto. E essa charge aqui ilustra bem. Né? Essa daqui, quando a gente digita lá no Google, voto de cabresto, ela aparece aí dezenas de vezes. Né? Que aqui é um eleitor sendo puxado por um cabresto, né? Uma corda, né? Você puxa um animal de carga, né? Um cavalo, um burro, uma égua, né? Você usa um cabresto, puxa um animal de carga, e daí quando você põe um cabresto nele, você leva ele para onde você quiser. E na prática era isso que acontecia. O eleitor comum, na hora da eleição, ele vai reproduzir na urna aquilo que o coronel está pedindo para ele fazer. Esse é o voto de cabresto, muito
peculiar, muito característico durante esse período que vai até 1930. Então, pessoal, com isso, nós encerramos essa nossa primeira aula do Brasil nos primeiros tempos da República. Até a próxima videoaula. Um grande abraço a todos. Tchau!